A partir de agora, a gente vai falar sobre o que a gente espera de você, de um olhar sobre tudo isso. Como que a gente junta e o que a gente quer que você, embarcando com a gente na Casa VUP, se comporte. O que a gente espera? Que todos utilizem uniforme, que os cabelos estejam presos por questão de segurança. Na hora que eu for me abaixar para receber, se fazer uma segurança da minha aluna, eu não posso pegar meu próprio cabelo e enrolar no rolamento da criança, no corpo da criança. O cabelo preso é uma questão de higiene, é uma questão de segurança e é uma questão até de compatibilidade, porque nós exigimos que as nossas crianças estejam de cabelos presos em sala de aula. Então, por que não damos o exemplo? Uma questão de empatia também. A gente recebe crianças que não querem prender o cabelo, mas a professora mostra, não, a professora também está de cabelo preso. Professores homens com cabelos grandes, a mesma regra. Vamos prender os cabelos. Os alunos não conhecem os equipamentos, não sabem o nome. Muitos profs em formação chegam sem saber o que é um espaldar, sem saber o que é um banco sueco. Como que a gente obriga uma criança e diz, vai buscar um colchão? Que colchão? Buscar um plano inclinado. Vamos apresentar, vamos ensinar, vamos mostrar para as crianças que o universo da ginástica ele é completo, ele é educador, ele é socializador. Então vamos ensinar. Toda criança é uma criança. Então as aulas são em grupo, mas o olhar tem que ser personalizado. Eu tenho que, na hora que eu estou vendo o meu circuito, uma das regrinhas é estar sempre de frente para todas as atividades do circuito, é ter o olhar diferenciado. Estou segurando numa estação, mas aquela criança está com dificuldade, eu adapto, eu mudo, eu acompanho, eu corrijo, eu peço para o prof informação atendê-la. Esse olhar tem que ser diferenciado, individualizado, personalizado. O que a gente espera em relação a comportamento também? Que os portões se abram 2 a 5 minutos. Eu tenho um combinado com os professores de VUPIDIM. Como a aula de VUPIDIM tem 45 minutos, 5 minutos a menos do que as aulas da iniciação esportiva, os professores de VUPIDIM são os primeiros a receber as nossas crianças. 3 minutinhos antes é o tempinho de pegar a garrafinha, é o tempinho de receber e tirar o sapatinho, de fazer a fila para entrar e que todos entrem juntos. É muito importante. Esses 2 a 3 minutinhos que o professor se apresenta para a turma, ele já começa a receber. Ainda estamos criando algumas estratégias para receber os atrasados, mas hoje o que se pede é que recebamos as nossas crianças, as pontuais, da forma mais organizada possível e da forma mais acolhedora possível. Então, que não fique 3, 5 professores todos juntos recebendo, a criança nem sabe qual é seu professor ainda e aquela confusão. Não, vamos abrir o portão antes, vamos receber as crianças. Vou pedir 5 minutinhos antes, os outros turminhas 2 minutinhos antes. Receber clientes e alunos de forma acolhedora e torcedora faz parte do nosso tom de voz. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Saber o nome de todos é a meta. Nem todos. A gente sabe que a memória é uma questão pessoal. Eu tenho facilidade de saber o nome das crianças, mas pegar a chamadinha, abre o aplicativo, alguns você já reconhece pelo nome, aos que você tem mais dificuldade, você está com o aplicativo na mão, no celular. Começa a chamar pelo nome. Nesse momento, pergunta o nome da mãe, o nome do pai, quem está ali acompanhando. Não precisa perguntar de todos no mesmo dia, mas cada dia alternar, se apresentar para aquele pai, se apresentar para aquela avó. Então, isso faz a diferença na forma de receber. O trabalho é sempre em dupla. A gente, sempre que possível, trabalha um recebendo no portão, um já levando para o ambiente da aula. A chamada no aplicativo. Eu tento acompanhar, a Ariane tenta acompanhar, nossas recepcionistas tentam acompanhar. É muito importante. Ela tem que ser feita no início e ao final da aula, porque chegam as crianças atrasadas. Se eu deixar para fazer só no final, acabei esquecendo, as crianças vão embora, eu já não lembro quem veio. Então, vamos fazer a chamada. É muito importante. Primeiro, para acompanhar o rendimento, acompanhar a atividade dos nossos alunos. Segundo, é uma questão de responsabilidade. Às vezes a criança falta 3, 4 aulas e é só mandar um aviso para a recepção. Olha, fulaninha está faltando, são 3 aulas que ela não vem. Pergunta se aconteceu alguma coisa. Agora imagina se a gente resolve fazer uma ação de pegar os que estão faltando e ligar. Aí eu ligo para uma mãe e a criança está vindo.
Não, isso não pode acontecer. Eu preciso ter controle sobre a frequência dos nossos alunos, tanto pelo ganho de parte técnica, para acompanhar essa criança e poder justificar as nossas metas sendo atingidas ou não, de conseguir participar de uma Copa, de conseguir realizar um exercício, e eu tenho justificativa, faltou 4 vezes no mês, faltou 3 vezes ao mês, quanto de fazer o acompanhamento da evasão. Se a criança está faltando, uma ligação para saber se ela está bem faz toda a diferença para a família. Às vezes ela está doente, a gente já teve casos da criança estar internada, e os pais ficarem tão emocionados, felizes pela nossa ligação, porque sentimos a falta dele. Então, é muito importante por todos os aspectos, ok? Sempre levar água para perto de vocês. Isso é uma coisa que a gente instituiu na VUP e temos em todas as unidades. O cestinho. Mesmo nas unidades menores, se eu estou com o cestinho perto da minha atividade, eu estou na trave e o meu cestinho está na trave com a garrafinha, a hora de beber água, ela fica reduzida. Eu não tenho que nem atrapalhar as aulas dos outros colegas e nem tenho que perder tempo indo até a água. A minha aguinha já está aqui. O professor carrega, as crianças adoram carregar, faz parte da consciência do trabalho, da cooperação, do respeito, de não deixar a água virar, de trazer a sua garrafinha. A cestinha está funcionando maravilhosamente bem. O que não está funcionando ainda é o professor lembrar de colocar todas as aguinhas na cestinha e levar para o seu aparelho. Vamos combinar? A aguinha segue o professor durante toda a aula, mesmo nos ginásios menores. Combinado? Os deslocamentos no ginásio, eles têm que ser coletivos. Como vocês sabem, a Casa das Ginásticas trabalha com várias modalidades ao mesmo tempo. No Jardim Botânico, em Águas Claras, a gente vai ter até 4 modalidades acontecendo ao mesmo tempo. Na Asa Sul, a gente já tem 9 turmas acontecendo ao mesmo tempo. O que significa que se uma turminha de Vupidim, o professor simplesmente disser tá liberado, pode ir embora, e eles saírem correndo do fosso para o portão, eles vão atrapalhar pelo menos 5 aulas, além de colocar em risco a própria vida das crianças e dos outros que estão praticando. Então, os deslocamentos sempre deverão ser feitos em fila, organizadamente, com o acompanhamento do VUPROF. Combinado? Seguir e cumprir os modelos e planos de aula. Não tenho nem que falar, isso vai ser um momento técnico que a gente vai discutir muito ainda. É muito importante seguir os 6 modelos. Neles eu contemplo tanto habilidades físicas, quanto habilidades motoras, quanto as capacidades coordenativas. Estão contemplados. Se eu sigo a ordem dos 6, em 12 aulas eu tenho certeza que a criança fez pelo menos 2 aulas de trave, 2 aulas de barra, ela está aprendendo a oitavinha, ela está aprendendo a ponte, e é isso que a gente precisa garantir. Dentro da ginástica de verdade, a gente se propõe a ensinar ginástica de verdade. Seguir os modelos, seguir os planos, é uma atividade crucial para que a gente atinja essas metas. Planejar e orientar as atividades de acordo com a faixa etária e o nível dos alunos. Os planejamentos hoje, eles estão desenhados, eles estão no Drive, mas eles não são rígidos, eles não são fixos. Eu posso adaptar, eles são guias. Guias para que eu possa desenvolver uma aula e que eu sei que eu não vou improvisar. Não tem nada mais antipedagógico do que o improviso. Então, adaptar é uma coisa, improvisar sem saber para quê e por quê não serve para nada. O que a gente precisa, se precisar, é adaptar, é melhorar o plano, é individualizar o plano de aula que está lá no Drive, mas nunca deixar de seguir os planos e os modelos. Entender e executar o processo das aulas é muito importante. E a aula experimental, ela tem que se encaixar na nossa aula dentro do nosso plano. A maior dificuldade é quando eu estou ensinando série e entra uma aula experimental. Este é o momento que eu tenho que me adaptar e eu tenho que fazer uma atividade diferente, circuitos diferentes, para que a criança da aula experimental não se sinta tolhida, perdida ou fora do pacote. Então, as aulas experimentais têm sempre que ter um olhar cuidadoso e uma atenção redobrada. E aí eu falo de novo, a nossa sala de aula é um parque de diversões. Se uma criança chega para nós para fazer uma aula experimental, entra no nosso parque e sai dizendo que não gostou e que não quer voltar, tem alguma coisa errada. E não é no parque. É em quem apresentou o parque para elas. É em quem colocou as atividades. É em quem orientou as atividades. E quem faz isso somos nós, os professores. Então, a aula experimental,
A criança tem que sair com o olho brilhando, feliz, como se estivesse saindo de um parque de diversões, tá bom? O início e o final da aula e dos exercícios, eles têm que ser sempre com a regra. Então, saber que a técnica da ginástica exige que tenha um início e um fim, que tenha uma preparação para fazer a atividade. Não precisa perfilar. Eu não preciso terminar sempre com postura, organizadinho, não. Eu posso terminar em círculo, eu posso finalizar a aula de outras formas, mas eu posso começar um exercício com o cuidado e com a atenção que ele exige, bracinho para cima, com postura, mostrar para a criança que tem que fazer uma ponte, tem que terminar a ponte, que fazendo uma cambalhota eu vou ficar de pé, não vou ficar sentado nem deitado. E isso vocês vão ensinando para a gente chegar na nossa ginástica de verdade. Observar sempre a postura, corrigir com afeto, mostrando como fazer, ao invés de simplesmente falar, e a gente ficar repetindo, eu já falei, mas eu já disse 1000 vezes para esticar o braço. Nós estamos sendo incompetentes e assinando um atestado de incompetência. Porque eu já falei, não significa nem que a criança entendeu, nem que a criança vai saber executar. Eu preciso mudar a minha forma de abordar, mudar a minha forma de ensinar, para que ela entenda e faça o exercício da forma como eu estou querendo. Então, muito cuidado com esse, eu estou corrigindo, estou falando, já falei 1000 vezes que está errado. Não. E sobre isso, a gente tem um curso que a gente vai colocar na nossa plataforma em breve, e aí vocês vão poder entender a importância do feedback. Aí a gente vai falar muito sobre isso e muito sobre a motivação e como é que a gente tem que corrigir. Combinado? Antes de encerrar a aula, a gente finaliza e dá uma orientação de comportamento, de como se despedir, de como sair, de não sair correndo, de levar sua garrafinha, de pegar seu sapatinho. Tudo isso a gente ensina. E controle de turma e voz de comando faz parte do nosso processo de formação na Faculdade de Educação Física. Então, eu conto com vocês para a gente cada vez melhorar mais ainda a nossa atuação. Combinado? Todo mundo junto vai até o portão. Os VUProfs entregam os alunos aos adultos, sempre há um adulto responsável, se despedindo e até dando um feedback. Como eu falei, não precisa falar com todos, mas dizer a aula foi muito boa hoje, se comportaram super bem, hoje nós aprendemos uma atividade nova, foi diferente. E é muito, muito legal ter esse contato com os pais, eles se sentem também acolhidos. Lembrem-se, eles também são nossos clientes. Não é permitido sair do ginásio sem um acompanhante. Isso é certo. Precisou, a criança não chega, o pai não está ali, entrega para a recepção, fala com as meninas da recepção, pede para que liguem para os pais, deixa ali perto, mas nunca sair do ginásio. Em Águas Claras, a gente sai direto para um ginásio, para o shopping, no Jardim Botânico, direto para o estacionamento e no Asa Sul também. A criança saiu do nosso portão sem um acompanhante, vai direto para o estacionamento. Não podemos permitir. Se o cliente não está, a recepção vai ser comunicada. Nós temos hoje um programa que nós vamos falar nos próximos vídeos, mas para que vocês que estão chegando saibam, a gente busca um ginásio seguro. Dizem por aí que a ginástica é muito perigosa, dizem por aí que a ginástica machuca demais. Não é verdade. A gente pode tornar o ambiente da ginástica muito seguro, planejar as nossas aulas para que nada aconteça. E isso a gente tem buscado incansavelmente. O que a gente pede é que vocês se preocupem sempre com os equipamentos, com as crianças, que tenham um olhar preventivo. Eu estou fazendo uma atividade na arquibancada, eu tenho colchão. Eu estou fazendo uma atividade pendurado numa barra muito alta. Eu estou protegendo todo mundo se cair? Então, o se, ele faz parte do nosso dia a dia. E o VUPSafe é um programa que a gente implantou, nós temos QR Code nos aparelhos para que vocês nos digam, machucou, arranhou, bateu a canela, bateu cabeça com cabeça no pique-pega, não importa qual foi o acidente. A gente precisa saber para acompanhar cada vez mais e para ter o ginásio mais seguro possível. Conto com vocês. E assim a gente encerra o nosso embarque, esperando que todos estejamos juntos, remando na direção do sonho, jogando nossos sonhos para o alto e fazendo todas as crianças que entram no nosso ginásio possam sonhar com a gente. Sejam bem-vindos mais uma vez.